Existe um entendimento que chega devagar na vida de quem trabalha no campo. Não vem de um livro, não vem de uma conversa específica, não vem de um curso. Ele se forma com o tempo, safra após safra, até virar algo que não precisa mais ser explicado. É a percepção clara de que há forças atuando o tempo todo. Forças grandes, forças que mudam rumo, que alteram margem, que redefinem possibilidades, e que essas forças não pedem permissão para agir. Clima, mercado e política. 3 eixos que atravessam qualquer planejamento no agro. 3 variáveis que não esperam aprovação, não consultam calendário, não respeitam esforço. Elas simplesmente acontecem. E quando acontecem, acontecem para todos ao mesmo tempo, mas o impacto em cada operação depende muito mais da forma como cada produtor se posicionou antes do que da intensidade da mudança em si. Quem vive fora do campo tende a ver essas forças como exceções, como eventos externos que ocasionalmente atrapalham. Quem vive a lida sabe que elas não são exceção. Elas são a regra. A exceção, quando existe, é quando todas colaboram ao mesmo tempo. E mesmo nesses momentos, o produtor experiente não relaxa demais, porque sabe que a colaboração nunca dura tanto quanto se gostaria. O clima é a força mais antiga dessa tríade. Todo produtor nasce sabendo que não controla chuva, geada, seca, vento. Mas mesmo assim, muitos planejam como se o clima fosse colaborar, como se a chuva fosse respeitar o momento do plantio, como se a temperatura fosse se manter dentro do esperado, como se o vento não fosse soprar justamente na hora errada. Isso não é ingenuidade, é uma forma de lidar com o peso da incerteza, porque planejar assumindo o pior o tempo todo paralisa. Então, muitos optam por planejar no otimismo controlado, esperando que o clima faça a parte dele. Às vezes faz. Muitas vezes não. E quando não faz, o produtor que estruturou a operação como se tudo fosse colaborar, sente o impacto de forma muito mais dura do que aquele que já previa a possibilidade de erro. Chuva demais atrapalha tanto quanto chuva de menos. Calor fora de hora muda a janela. Geada tardia pode derrubar a expectativa inteira. Nada disso é novidade, mas a forma como cada operação absorve esse tipo de variação depende muito de como foi montada. Uma estrutura que exige tudo certo para funcionar é uma estrutura frágil. Uma estrutura que aceita variação sem desmoronar é uma estrutura mais sólida. A questão não é se o clima vai variar. Ele sempre varia. A questão é quanto de variação a operação aguenta antes de comprometer o conjunto. Alguns produtores descobrem esse limite apenas quando já o ultrapassaram. Descobrem na prática que a margem era menor do que imaginavam, que o plano funcionava apenas em condições ideais, que bastou um desvio para tudo começar a ranger. Essa descoberta costuma ser cara, não apenas financeiramente, mas emocionalmente, porque ela revela algo desconfortável, que muitas decisões foram tomadas apostando na sorte, não na estrutura. Apostar faz parte do agro, sempre fez. Mas há diferença entre apostar conscientemente, sabendo o que está em jogo, e apostar sem perceber, achando que está planejando. O mercado, por sua vez, é uma força que costuma criar uma ilusão perigosa. A ilusão de que há lógica clara, de que há padrão previsível, de que é possível antecipar movimentos com segurança. Às vezes é possível, sim, mas na maioria das vezes, o mercado responde a tantas variáveis simultâneas que tentar controlá-lo vira um desgaste inútil. Preço sobe e desce sem pedir licença. Demanda muda de país, de região, de cultura. Oferta reage a decisões tomadas em continentes distantes. Câmbio oscila por motivos que não têm nada a ver com a rotina da fazenda, mas afetam diretamente a margem dela.
E tudo isso acontece em velocidades diferentes, às vezes no mesmo dia. O produtor que amarra toda a viabilidade do ciclo a um único patamar de preço está, na prática, apostando. Apostar faz parte do agro, sempre fez. Mas apostar sem margem de erro é colocar a continuidade inteira na sorte de um único cenário. Quando esse cenário se confirma, parece que foi estratégia. Quando não se confirma, vira problema estrutural. E o mercado tem memória curta. Ele não se lembra do esforço de quem produziu. Não se importa com a qualidade da gestão. Não premia dedicação. Ele reflete oferta, demanda, risco percebido e humor de quem movimenta capital. Nada mais. Esperar que ele seja justo é esperar algo que ele nunca prometeu ser. Esperar que ele seja estável é esperar algo que contradiz sua natureza. Muitos produtores perdem tempo e energia tentando entender por que o mercado não responde como deveria. Por que o preço não reflete custo de produção? Por que a qualidade não garante prêmio? Por que o esforço não se traduz em margem? Essas perguntas nascem de uma expectativa que o mercado nunca validou. Ele não opera por justiça, opera por dinâmica. Aceitar isso não significa concordar. Significa parar de gastar energia brigando contra uma realidade que não vai mudar só porque é inconveniente. Significa focar no que pode ser feito dentro dessa realidade. Significa estruturar decisões que funcionam mesmo quando o mercado não colabora. E então tem a política. Talvez a força mais difícil de aceitar, porque diferente do clima e do mercado, a política envolve decisão humana, envolve escolha. E quando uma escolha feita por alguém que não vive a lida do campo muda completamente a viabilidade de uma safra, a frustração é imediata. Regra muda, imposto muda, financiamento muda, prazo muda, exigência muda. E muda, muitas vezes, sem diálogo, sem aviso, sem transição. O produtor acorda e descobre que o que era permitido ontem hoje não é mais. Ou que o que custava de um jeito agora custa de outro. Ou que o apoio que estava prometido não virá. Política não negocia com calendário agrícola. Ela responde a pressões próprias, a urgências próprias, a interesses que nem sempre se alinham com a realidade do campo. E por mais que haja tentativas de organização setorial, de representação, de diálogo, a verdade é que muitas decisões políticas chegam ao produtor como fatos consumados. Não como propostas. O peso disso aparece de formas diferentes. Às vezes aparece como custo que sobe de uma hora para outra. Às vezes, como linha de crédito que fecha. Às vezes, como burocracia que multiplica. Às vezes, como promessa que evapora. Cada mudança isolada pode parecer gerenciável. O problema é quando várias acontecem ao mesmo tempo, todas impactando a mesma safra, todas cobrando ajuste imediato. Há produtores que constroem planejamentos inteiros em cima de condições políticas favoráveis. Taxa subsidiada, prazo alongado, garantia de preço mínimo. Quando essas condições existem, elas ajudam. O erro está em estruturar a operação como se elas fossem permanentes. Porque não são. Nunca foram. E esperar permanência onde nunca houve é se preparar para a surpresa constante. O problema não é que essas três forças existem. O problema é quando o produtor constrói decisões como se elas fossem variáveis controláveis, quando na verdade são variáveis a serem absorvidas. Há uma diferença enorme entre tentar controlar e saber absorver. Quem tenta controlar o clima gasta energia medindo, prevendo, ajustando expectativa todos os dias. Quem aceita que o clima é variável, estrutura a operação para funcionar dentro de uma faixa de possibilidades, não apenas no cenário perfeito. Isso não elimina risco, mas reduz vulnerabilidade.
Quem tenta controlar o mercado vive ansioso, checando cotação, ajustando posição, tentando acertar o timing perfeito. Quem aceita que o mercado oscila, trabalha com margem que suporta variação, com estratégia que não depende de um único ponto de saída. Isso não garante o melhor resultado sempre, mas evita o pior na maioria das vezes. Quem tenta controlar a política se desgasta em revolta constante, em expectativa frustrada, em cobrança que não chega a lugar nenhum. Quem aceita que política muda, estrutura a operação, para não depender de condições externas que podem desaparecer a qualquer momento. Isso não é conformismo, é realismo operacional. Existe uma maturidade que se constrói quando o produtor deixa de brigar contra essas forças e passa a respeitá-las pelo que são. Não no sentido de concordar, mas no sentido de reconhecer. Reconhecer que elas existem, que elas vão continuar agindo e que a única coisa que está realmente sob controle é a forma como a operação é desenhada para atravessá-las. Essa mudança não acontece de uma hora para outra. Ela costuma vir depois de algumas safras difíceis, depois de alguns planos que pareciam perfeitos e desmoronaram por fatores externos, depois de perceber que reclamar não muda nada, mas ajustar postura muda tudo. Quando essa percepção amadurece, o produtor começa a fazer perguntas diferentes antes de tomar decisões. Ele não pergunta mais apenas se o plano é bom. Ele pergunta se o plano aguenta erro. Ele não pergunta apenas qual é o retorno esperado. Ele pergunta qual é o impacto se o cenário mudar. Ele não pergunta apenas se vale a pena avançar. Ele pergunta se a base sustenta o avanço caso algo saia do previsto. Essas perguntas parecem simples, mas mudam completamente a forma como decisões são tomadas. Elas tiram o foco do otimismo cego e colocam no realismo estruturado. Elas não tornam o produtor mais medroso, tornam mais consistente. Margem, no agro, não é luxo. Margem é o espaço que permite continuar decidindo bem mesmo quando o cenário não colabora. É a diferença entre uma operação que quebra no primeiro vento contrário e uma operação que se ajusta e segue. E margem não se constrói na sorte. Ela se constrói na forma como as decisões são tomadas ao longo do tempo. Quando o produtor estrutura a operação, aceitando que clima, mercado e política vão oscilar, ele naturalmente cria mais margem. Ele não aposta tudo em um único preço. Ele não depende de uma única janela climática. Ele não amarra a viabilidade inteira a uma condição política que pode mudar. Isso não significa ser conservador demais. Significa ser sólido. Solidez permite agressividade nos momentos certos. Fragilidade obriga cautela excessiva o tempo todo. Produtores que parecem mais ousados, muitas vezes são apenas aqueles que construíram base sólida antes. Eles podem arriscar mais, porque têm onde se apoiar se algo der errado. No dia a dia, isso aparece em decisões pequenas, mas constantes. Na forma como se monta o fluxo de caixa, na forma como se distribui investimento, na forma como se negocia compromisso, na forma como se encara uma safra que começa com clima adverso. Produtores que aceitam essas forças externas como parte da realidade não entram em pânico a cada oscilação. Eles ajustam, recalibram, seguem. Quem não aceita vive em tensão permanente. Cada notícia vira ameaça. Cada mudança vira crise. Cada oscilação parece que vai derrubar tudo. E essa tensão consome energia que deveria estar sendo usada para decidir melhor, para conduzir com mais clareza, para manter o eixo. Há também um aspecto silencioso nisso tudo que vale ser dito. Aceitar que essas forças não pedem permissão não significa desistir de influenciar o que pode ser influenciado. Organização setorial importa. Representação política importa. Pressão por condições melhores importa. Mas isso é feito no nível coletivo.
no nível de longo prazo. No nível individual, no dia a dia da operação, a decisão que sustenta é aquela que não depende dessas melhorias para funcionar. O produtor maduro trabalha para melhorar o ambiente externo, mas não condiciona a continuidade da operação a essa melhoria. Ele torce para que o clima colabore, mas estrutura para funcionar se não colaborar. Ele espera que o mercado responda, mas não aposta tudo nessa resposta. Ele acompanha mudanças políticas, mas não paralisa a gestão esperando definição. Essa postura constrói algo valioso. Constrói autonomia. Não a autonomia ilusória de quem acha que não depende de nada, mas a autonomia real de quem sabe que, mesmo dependendo de muitas coisas, ainda há espaço para condução consciente. E é nesse espaço que a diferença se faz. Quem vive esperando que o ambiente se alinhe antes de decidir, fica preso. Quem decide dentro do ambiente possível, mesmo que imperfeito, segue construindo. E no agro, construção contínua vale mais do que resultado pontual espetacular. Resultado espetacular depende de sorte. Construção contínua depende de postura. Com o tempo, o produtor percebe que as melhores decisões não são as que acertam o cenário externo, mas as que funcionam em vários cenários diferentes. São decisões que não quebram se o clima falhar, que não desmoronam se o preço cair, que não param se a regra mudar. Decisões assim exigem mais trabalho na hora de montar, mas poupam um desgaste enorme na hora de executar. Isso também muda a forma como se lida com frustração. Quando o produtor aceita que essas forças não estão sob seu controle, ele para de se culpar por coisas que não podia evitar. Ele continua se responsabilizando pelo que depende dele, mas não carrega o peso de variáveis que nunca estiveram ao seu alcance. Essa separação é libertadora. Ela devolve foco. Foco é um ativo escasso no agro. Há tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanta informação circulando, tanta pressão vindo de vários lados, que manter clareza sobre o que realmente importa exige esforço constante. E esse esforço fica muito mais difícil quando o produtor gasta energia brigando contra forças que não vão parar de agir. Clima vai continuar oscilando. Sempre oscilou. Sempre oscilará. Mercado vai continuar reagindo a fatores complexos e imprevisíveis. Sempre reagiu. Sempre reagirá. Política vai continuar mudando. Às vezes para melhor, às vezes para pior. Quase sempre sem consultar quem será afetado. Sempre foi assim. Sempre será. Aceitar isso não é derrotismo. É clareza. E clareza permite algo fundamental no agro. Permite construir sobre terreno firme, mesmo que o terreno ao redor esteja instável. Permite tomar decisões que se sustentam, mesmo que o cenário mude. Permite seguir, mesmo que o caminho não seja o idealizado. Produtores que constroem assim não ficam imunes a dificuldades. Eles também sentem o impacto do clima adverso, do preço que cai, da regra que muda. Mas eles sentem de forma diferente. Sentem como ajuste necessário, não como colapso iminente. Porque a base foi feita para absorver variação, não para depender de estabilidade. E essa base não se constrói em um único ciclo. Ela se constrói safra após safra, decisão após decisão, ajuste após ajuste. Cada vez que o produtor escolhe não apostar tudo em um único cenário, ele fortalece a base. Cada vez que ele cria margem em vez de esticar limite, ele fortalece a base. Cada vez que ele aceita variação como parte do jogo, ele fortalece a base. Com o tempo, essa base se torna algo que não precisa ser pensado o tempo todo. Ela vira estrutura. E estrutura é o que permite atravessar anos ruins sem desmontar tudo. É o que permite aproveitar anos bons sem perder critério. É o que permite seguir, independentemente do humor externo. No agro, continuidade vale mais do que pico.
Pico depende de sorte. Continuidade depende de estrutura. E estrutura se constrói justamente aceitando que há forças grandes em jogo, forças que não pedem permissão, mas que também não eliminam espaço para decisão consciente. Esse espaço existe, ele é menor do que muitos gostariam, ele é mais estreito do que parece. Mas ele existe, e é nele que o produtor realmente exerce controle. Não sobre o clima, não sobre o mercado, não sobre a política, mas sobre a forma como a operação é desenhada para atravessar o que vier. Quando essa compreensão se consolida, algo muda por dentro. O produtor deixa de ver cada oscilação como ameaça pessoal e passa a ver como característica do ambiente. Ele não gosta quando o clima falha, mas não se surpreende. Ele não comemora quando o mercado sobe, mas também não entra em desespero quando cai. Ele não ignora mudanças políticas, mas não paralisa esperando que melhorem. Ele segue, ajusta, recalibra, segue. Essa capacidade de seguir sem perder eixo vem da aceitação consciente de que o controle real está em outro lugar. Não está em eliminar oscilação. Está em construir capacidade de absorvê-la. Não está em prever o futuro. Está em estar preparado para vários futuros possíveis. Não está em domar as forças externas. Está em não ser dominado por elas. No campo, isso se traduz em práticas concretas, em diversificação que faz sentido operacional, não apenas teórico, em reservas que existem de fato, não apenas no planejamento, em compromissos que cabem no fluxo real, não no fluxo desejado, em expectativas calibradas com o possível, não com o ideal. Essas práticas não surgem de um manual. Elas nascem da observação atenta do próprio histórico, de perceber que certas decisões sempre trouxeram alívio, mesmo quando o cenário não ajudou, que certos cuidados sempre pouparam dor de cabeça, mesmo parecendo exagerados na hora, que certas margens sempre se provaram necessárias, mesmo quando pareciam conservadoras demais. O produtor que aprende com o próprio caminho constrói um tipo de conhecimento que nenhum consultor pode dar. Ele sabe, por experiência própria, quanto de variação sua operação aguenta. Sabe onde estão os pontos frágeis. Sabe quais decisões sempre cobram caro depois. Sabe o que funciona e o que apenas parece funcionar. Esse conhecimento não vem rápido. Ele se acumula lentamente, safra após safra. Mas quando amadurece, ele se torna um dos ativos mais valiosos da operação, porque ele permite decidir com mais precisão, permite calibrar risco com mais propriedade, permite construir com mais consistência. E é isso que diferencia quem permanece no agro de quem apenas passa por ele. Não é ausência de dificuldade, é capacidade de atravessar dificuldade sem perder eixo. Não é sorte constante, é estrutura que funciona mesmo sem sorte. Não é controle absoluto, é controle possível, exercido com consistência. As três forças continuam ali: clima, mercado, política. Elas não pedem permissão. Não pediram antes, não pedirão depois. Elas simplesmente existem e agem. O que muda não são elas. É a forma como cada produtor escolhe se posicionar diante delas. Alguns escolhem brigar. Gastam energia reclamando, esperando, cobrando mudanças que podem ou não vir. Outros escolhem aceitar. Não no sentido de gostar, mas no sentido de reconhecer. E a partir desse reconhecimento, constroem algo que consegue existir mesmo quando nada colabora. Clima, mercado e política não pedem permissão. Nunca pediram. Nunca pedirão. Esperar que mudem essa característica é perder tempo. Aceitar essa característica e construir em cima dela é ganhar solidez. E solidez, no agro, é o que sustenta quando tudo ao redor balança.
Se esse respiro ajudou você a organizar o olhar sobre essas forças externas, sobre o que está e o que não está sob controle, sobre onde vale colocar energia, então ele cumpriu seu papel. Não para facilitar o agro, para torná-lo habitável. O clima vai continuar oscilando, o mercado vai continuar reagindo, a política vai continuar mudando. Mas dentro desse cenário, ainda há espaço para condução consciente, espaço para decisão sólida, espaço para construção contínua. Se isso fez sentido para você, compartilhe com quem também vive essa realidade. Às vezes, o que falta não é mais informação, é clareza. E clareza se constrói também quando percebemos que outros enfrentam as mesmas forças, as mesmas dúvidas, as mesmas escolhas difíceis. Curta se esse conteúdo merece continuar existindo. Inscreva-se para manter esse espaço de respiro aberto. Respiro Agro, uma pausa para aceitar o que não muda e fortalecer o que depende de você.